dica de teatro. Escuta só essas histórias aqui. Uma atriz insiste em permanecer num teatro prestes a ser demolido. Um espectador confunde um musical com um sequestro. E o integrante de uma companhia tem sua temporada interrompida por um golpe de Estado. Esses casos estão no espetáculo O Mundo Está em Chamas. O teatro também tem de estar da recém-criada companhia belo-horizontina chamada Teatro Fumaça. A estreia dessa peça foi um sucesso, com sessões esgotadas, e agora ela está de volta aos palcos numa curta temporada neste fim de semana na Funarte, aqui em BH. Fumaça! Uma espessa nuvem de fumaça tomando conta do céu. O Mundo Está em Chamas, o Teatro também tem de estar, como o primeiro espetáculo do Teatro da Fumaça, é uma carta de amor ao teatro. A nossa carta de esperança frente a um mundo cada vez mais incerto. Eu, de uma geração que experiencia já essa incerteza, eu acho que apostar no teatro enquanto criador, mas também enquanto público, é uma saída utópica. Então, para mim, é uma carta de amor ao futuro e uma carta de amor ao grupo, ao coletivo. Uma escolha que a gente fez, que foi interessante, que nos permitiu chegar em mais gente, é não ver o teatro como um mundo, mas ver o mundo como um palco, o mundo como um teatro. Porque assim, quando a gente fala da ameaça ao teatro, a gente fala da ameaça sobre a cultura, sobre as nossas vidas, sobre os nossos amores. Eu ouvirei de longe o barulho das retroescavadeiras prestes a demolirem o concreto que me cerca. Eu acho que foi interessante porque quando a gente fez O Mundo Está em Chamas, na verdade quando a gente estava pesquisando O Mundo Está em Chamas, a gente queria muito apresentar um trabalho. Porque a gente tinha começado o grupo, mas a gente tinha muitos projetos aprovados, projeto premiado, mas a gente ainda não tinha uma peça. E a gente falava, a gente precisa ter um espetáculo, a gente quer realizar esse ofício no palco, que a gente quer encontrar as pessoas. E aí a gente começou a pesquisar O Mundo Está em Chamas. Então tinha o texto que Jean estava desenvolvendo, mas a partir disso a gente ficou um ano, entre outros projetos, mas ainda assim se encontrando toda semana para pesquisar esse espetáculo. E quando a gente pesquisava, a gente falava, mas a gente vai falar do quê? A gente vai falar do quê? Do que a gente quer falar? São tantas coisas, tem tanta coisa pegando fogo no mundo. O que a gente vai abordar nesse espetáculo? Como que a gente vai recortar isso? E aí a gente começa a falar das nossas questões. Ainda essa semana, ensaiando a segunda temporada, a gente teve uma conversa, assim, o papo cabeça depois do espetáculo, para falar como que... Aí João falou uma coisa bonita, que ele falou assim, continuar fazendo teatro é um pouco irracional, mas é o que a gente sabe fazer e é o que a gente quer fazer. É a forma que a gente acha que a gente pode contribuir também. De alguma maneira, a gente contribui fazendo teatro. No início, a gente tinha um desejo muito grande de trabalhar com uma noção de fissuras no espaço e tempo. Então tinham esses três personagens, cada um em um teatro diferente, uma atriz presa num teatro em Porto Alegre, um espectador preso em um teatro na Rússia e um diretor brasileiro preso em um teatro na Argentina. A gente entendeu que, na verdade, o que liga isso são pessoas de teatro fazendo esses personagens. Então tem essa camada, assim, do performática, né, que a gente chamaria no teatro, que são esses atores interpretando outros papéis. Isso que dá o elo. São atores, em específico, um grupo ensaiando esses três personagens, uma atriz, um espectador e um diretor. E isso é interessante porque faz com que aquela sessão, naquela noite, ela tenha uma dimensão como se você estivesse assistindo um grupo de teatro, ensaiando um grupo de teatro. Como se viesse do céu, do som de uma corda se rompendo, com esse som diminuindo tristemente, bem longe. Eu venho de uma cidade, Porto Alegre, em que, assim como Belo Horizonte, está experienciando um crescimento e uma especulação imobiliária desenfreado. E eu acho que os primeiros espaços que são afetados são os espaços culturais, porque são espaços vistos como não lucrativos. E eu acho que isso só evidencia justamente essa lógica do lucro, do capital. Então eu acho que a gente falar sobre um teatro prestes a ser demolido é uma metáfora, mas na realidade é uma imagem muito factível. Foi uma surpresa pra gente receber o
o riso da plateia. Sim. Porque a gente parte de alguns temas muito, muito sérios, né? Golpe de Estado, demolição, sequestro, guerra. Mas quando a gente para pensar, poxa, que engraçado, né, fazer teatro nesse mundo. E o que a gente faz diante disso? A gente vai ensaiar uma cena. Então, existe mesmo um grau de humor nessa tragédia. E a gente se diverte muito fazendo. Sim. E é um espetáculo que tem muita ação, muita tensão. A gente não para, a gente termina o ensaio assim, meu Deus, eu tô até um pouco rouco. Que a gente quebra o pau mesmo, e quebra o pau em cena. E a gente se diverte muito quebrando o pau. A gente sai do espetáculo energizado, e eu acho que a plateia também, assim. O tempo da guerra é o tempo da morte. O tempo da guerra é o tempo do teatro. Corta. Não funciona, gente. Ai, o tempo da guerra. Um tanque de guerra!